A gente teve acesso a esse documento aqui, que eu vou fazer a leitura de parte dele para vocês. Esse documento, nada mais, nada menos, é um documento que foi liberado pelo gabinete do senador Sérgio Moro, após uma solicitação que foi feita ao Exército Brasileiro. E esse aqui complica um pouco mais a vida do Gonçalves Dias e a vida do governo Lula. E eu vou explicar um pouco mais para você nesse editorial aqui. Mas é lógico, eu estou sendo obrigado a ter que pedir você para curtir, compartilhar e se inscrever se não é inscrito ainda. Porque quando você faz isso, o YouTube entende a relevância do nosso vídeo. E por eu não pedir, não gostar de mendigar muito, mas é necessário, o YouTube não estava entregando os vídeos da forma que a gente espera. Então, se você puder fazer isso por mim, eu fico muito satisfeito. É uma forma de retribuir o tempo que a gente prepara para trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Combinado? Tá bom. Vamos lá. Vamos começar com esse conteúdo aqui. Esse conteúdo aqui, esse documento que eu vou trazer para vocês, vou até dar uma ampliada aqui a mais. Ele foi encaminhado pelo Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Gabinete do Comando do Ministro da Guerra. É o ofício número 136 A4.3 de 2023, de anteontem, dia 26 de junho de 2023, e foi divulgado pelo gabinete do senador Sérgio Moro, tendo sido encaminhado ao presidente Arthur Maia, ou seja, a sua excelência, o senhor deputado federal Arthur Maia. O Exército resolveu comprar a briga agora contra o GSI, e ele mandou esse ofício ao Arthur Maia, que está realmente fazendo um trabalho de investigação. E aqui tem vários pontos aqui que a gente poderia analisar, mas tem dois pontos em específico aqui desse documento. A primeira, o item 1, que foi solicitado pelo Sérgio Moro e foi entregue ao Arthur Maia. O que o Exército diz? O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República é o órgão responsável pelas instalações presidenciais, ou seja, o GSI do Gonçalves Dias é o órgão que faz a segurança das instalações presidenciais. E aqui, ao falar isso, o Exército Brasileiro já corrobora e confirma com a tese da Polícia Militar do Distrito Federal. Olha, eu só vou até a rua. Lá dentro dos prédios, a responsabilidade não é minha, é do Gonçalves Dias. Então, por que o Naime está preso e o Gonçalves Dias é quem está solto? Porque o ataque aconteceu lá dentro. O que rolou na rua, a Polícia Militar do Distrito Federal teve que atuar. Entendeu? Então aqui já começa a complicar um pouco a vida do G. Dias. E aqui ele ainda complementa sobre o item 1 que o G. Dias pode solicitar ao Comando Militar do Planalto, que é a CMP, né, Comando Militar do Planalto, quando necessário, os efetivos a serem empregados diante das ameaças. Então vamos entender. Gonçalves Dias foi pego lá no prédio dos Três Poderes. Começou a CPMI. A CPMI quis solicitação do Exército. O Exército respondeu que a responsabilidade da defesa do prédio é do general Gonçalves Dias. E que se o general Gonçalves Dias, através do GSI, quisesse, ele poderia solicitar mais guardas por causa de riscos ou de ameaças. Será que ele fez? Pois é, esse documento aqui vai contar para você se ele fez ou não. No item aqui, ó, item 3, vamos aqui, ó, item 3, esse aqui, ó. Para fins de esclarecimento, preste atenção. Para fins de esclarecimento, cumpre destacar que as tropas empregadas no Palácio do Planalto não haviam sido acionadas previamente pelo GSI, conforme provê o
plano de operações Escudo do Planalto, o que impossibilitou o desdobramento prévio das frações e adoções de um dispositivo preventivo de segurança. Então, aqui, o Francisco Humberto Montenegro Júnior, que é general da divisão, assinou e confirmou à CPMI que o general do GSI não informou o Exército e o Exército poderia ter sido acionado no caso de ameaça. Pois é. O que a gente percebe? Essa ordem não veio à toa. O Exército não daria uma ordem dessa sem que isso fosse repassado agora para o interventor, para o Capelli ou para qualquer pessoa nesse sentido. Então o que a gente começa a perceber? Vão entregar a cabeça do Gonçalves Dias. Se ele vê que no final das contas o governo não consegue sustentar a narrativa de que, enfim, omitiu. Houve omissão. Dolosa ou culposa? Quem sou eu para julgar? Mas o governo se omitiu. E alguém tem que ser responsabilizado. O boi de piranha, que é o sentido vulgar do termo utilizado coloquialmente aqui pela população, o boi de piranha da história é o Gonçalves Dias. E é isso que a Paula Belmonte tentou alertar. Então, o que eu trouxe para vocês nesse primeiro documento aqui do nosso editorial, nesse primeiro tema desse editorial, que terão outros também, não sai não, viu? É que esse documento joga tudo no colo do Gonçalves Dias. Ou seja, foi o GSI que não falou nada. Ficou caladinho. Aí a coisa complica ainda mais pro GSI. Bora mudar de assunto agora? Vamos falar de um cara que eu sou fã da atuação dele como jornalista, apresentador, que é o Pavinato. Ele fez uma postagem aqui. Prazer, me chamo Tiago Pavinato. Eu sou o primeiro perseguido da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Ou seja, aqui ele questiona isso aqui, ó, uma nota publicada no site do governo que diz que a AGU, que é a Advocacia Geral da União, vai ajuizar uma ação contra o apresentador, que associou o ministro da Justiça, o Flávio Dino, ao crime organizado. A Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, que é a PNDD, tá, do Lula, pediu a retratação e pagamento de indenização por danos morais coletivos ao Tiago Pavinato por ter colocado aqui em xeque a lisura e a honra do ministro Flávio Dino, associando-o a facções criminosas ao crime organizado. E aí, o Pavinato soltou mais uma nota depois, que é essa aqui, ó. Aos que me perguntaram sobre a ação da AGU, a ação não foi distribuída e eu ainda não fui citado. Não sei o conteúdo. A AGU, em claro exercício do abuso de poder político, usou a estrutura oficial do Estado, o site governo.gov.br, para propagar protocolo como realização. Ou seja, juridicamente falando, não foi feita uma ação especificamente contra o Pavinato. É o que ele acusa aqui, que ora, o site governamental espalhou uma desinformação. Falou que a AGU promoveu a ação, já deu entrada na ação, sendo que o máximo que foi feito ainda foi a matéria aqui, é o que argumenta aqui o Pavinato. Mas aí a gente precisa falar juridicamente sobre isso. Isso é preocupante? Muito, muito preocupante, tá? Por quê? Por algumas questões, por alguns pontos aqui. Uma pela liberdade de imprensa que a gente tem que levantar. Outra, pela acusação que foi feita pelo Pavinato, supostamente, ao ministro Flávio Dino. Supostamente dizendo, foi ao Flávio Dino ou foi ao ministro da Justiça? Porque se foi ao Flávio Dino pessoalmente, caberia ele mover a ação por queixa, ou seja, do ofendido contra o Pavinato na seara criminal. Se ele está falando mal do ministro da Justiça, ou seja, da atuação do ministro da Justiça, aí sim pode a AGU
atuar em defesa do Estado, ou seja, em defesa do interesse do Estado. Da honra do Flávio Dino? Não, do interesse do Estado. Qual é o argumento da AGU? O argumento da AGU é que ao espalhar, ao associar que Flávio Dino faz parte de organizações criminosas ou tem algum tipo de conluio com organizações criminosas, ele espalha o caos e o temor social de quem deveria confiar no Flávio Dino, porque ele é o responsável por combater o crime organizado. Se ele o associa ao crime organizado, espalha o temor social. Argumento frágil. Não gosto, não vejo fundamento. E assim, abre o aso aqui a que qualquer crítica feita possa ter uma perseguição até de cunho patrimonial contra aqueles que são desafetos do governo ou de membros do governo. Não gosto dessa ideia, acho autoritária, não vejo com bons olhos, como advogado, como jurista, não vejo com bons olhos essa atuação, acho autoritária. Acho que o caminho aqui não seria ajuizar ações contra desafetos do governo. Ou, se assim for, qualquer um que fizer críticas a membros do governo vai ser responsabilizado de tal forma. Então, acho que se houve ofensa aqui à pessoa do Flávio Dino que deveria ingressar com uma ação, ele que deveria ir para a justiça comum, ele que deveria apresentar a queixa devidamente. Por fim, mas não menos importante, para o vídeo não ficar extenso. Ontem meus vídeos ficaram muito extensos, hoje eu não quero ir nesse caminho. Matéria do UOL. Deputado aciona o Ministério Público Federal contra o coronel Lawande por falso testemunho. Segundo o documento, as declarações do militar durante a sessão da CPMI de 8 de janeiro apresentaram inconsistências e contradições em relação aos eventos investigados pelo colegiado. Fraco, com toda certeza, esse argumento aqui. A lei, ela é clara. Quando há uma mentira, e a mentira, quando você fala isso dentro da justiça, ela não pode ser oposta com uma mera inconsistência ou contradição. Não se trata aqui de um embargo de declaração. Trata aqui mesmo de você ter um caso que demonstra efetivamente que aquilo é mentira. Então, por exemplo, vou citar um exemplo até que o próprio Arthur Maia trouxe, tá?